Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma dica SAMU 92 de Eunice Cerqueira de hoje. E o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é a diferenciação da síncope, ou seja, do desmaio, para uma crise de hipoglicemia. O que é uma crise de hipoglicemia? Níveis de glicose, níveis de açúcares mais baixos no nosso organismo. Gente, o desmaio acontece quando há uma diminuição da pressão arterial por X motivos, tá? Então, houve um declínio da pressão arterial, a pressão arterial ficou mais baixa aí de 90, né, 90 por 60, ela baixou bastante. O cérebro vai fazer um reset, porque vai diminuir a circulação sanguínea no cérebro, né, e consequentemente diminuir a oxigenação cerebral, faz com que o nosso corpo resete. São vários motivos que pode acontecer a chegar a essa situação. Uma emoção muito forte, né, ou seja, diminuição da pressão arterial. Outra situação é um problema fisiológico, um estresse físico, uma alimentação não correta no dia a dia, tudo isso pode chegar ao paciente a ter uma síncope, tá? Ele vai simplesmente apagar, vai dar um reset e em pouco tempo ele vai voltar à normalidade, tá? Como que a gente usa primeiros socorros dentro do desmaio? A gente vai flochar as roupas, se tiver um cordão muito apertado, facilitar a circulação, né, cerebral. Se tiver um cinto muito apertado, vamos flochar também para ajudar a circulação e erguer os membros inferiores, tá? Erguer pernas e braços. E bem importante, quando ficou consciente, a gente vai pegar a mão da gente e vai elevar um pouquinho a mandíbula, tá? O paciente está deitado, vamos pegar no queixo e elevar um pouquinho a mandíbula. Faz com que a estrutura interna da língua não tampone a via aérea, ou seja, não dificulta a passagem de ar até os pulmões. Essa é uma técnica bem importante quando o paciente está inconsciente. Já uma inconsciência de hipoglicemia, ou seja, dos níveis de diabetes baixo, tem algumas diferenças, tá? Ele não vai ter dificuldade aí de oxigenação cerebral, mas sim as células não vão produzir mais a energia, a glicose para se manter, tá? Então o paciente vai estar com um nível glicêmico muito baixo. Isso acontece principalmente quem já é paciente que tem diabetes, que são os diabéticos, né? Diabetes você sabe, né? Que é aquelas disfunções aí dos níveis glicêmicos, tá? Por uma questão fisiológica, ou não se produz muita insulina, ou essa insulina não é suficiente para fazer essa quebra de açúcar, gera doença aí, né, que a gente conhece como diabetes, tá? Não vamos entrar em detalhes sobre essa doença, mas sim para diferenciar esses casos de hipoglicemia, o desmaio, a perca de consciência por hipoglicemia e por desmaio, tá? E por que é importante essa diferenciação? Porque a gente está falando sobre essa diferenciação aqui, gente, tá? O desmaio é uma situação, digamos assim, simples, gente, tá? Esse paciente vai retornar à consciência. Não acarreta, na grande maioria das vezes, risco iminente à morte, tá? Desmaio, mesmo que é uma situação, digamos assim, não bonita de se ver, né? Os olhos vão girar para trás, vai ficar, parece o olho branco, sem, digamos assim, a bolita do olho, né? Mas é uma situação que logo vai voltar à normalidade, ok? Já essas crises hipoglicêmicas, não. O paciente pode entrar em coma e ter aí riscos eminentes à vida. E o que a gente pode fazer em primeiros socorros? Gente, se deparamos com um paciente inconsciente, vamos chegar perto da boca do paciente, né, para visualizar. Nos vídeos próximos a gente vai também estar ensinando como a gente vai manusear um paciente consciente. Mas a gente vai chegar próximo desse paciente, ele vai ter tipo um odor etílico, gente, tá? Tipo um odor de álcool. Esse paciente bebeu? Não necessariamente. Quando a gente não tem o nível suficiente de açúcar, as nossas células produzem de uma outra forma, tentam fazer essa quebra de açúcar de outra forma, né? A respiração aeróbica e anaeróbica, né? Ou seja, numa das respirações, quando é um pouco nível glicêmico, vai fazer com que solte esse teor alcoólico, de alcoolemia, né? Então vai fazer com que esse paciente tenha esse cheiro alcoólico, né? Então isso é um sinal que esse paciente não está desmaiado, mas está inconsciente por crise aí de hipoglicemia. Se o paciente já é diabético, a gente vai saber que essa crise tem grande chance de ser dos níveis muito baixos de diabetes. E o que em primeiro socorro a gente pode fazer para esse paciente? Primeiro, pôr ele em posição lateral de segurança, pôr de ladinho, tá? Para quê? Para facilitar a respiração e se porventura ele vir a expelir algum líquido, não broncoaspirar. Então, pôr o paciente de lado, tá? A gente pode pôr açúcar, dar de beber algo doce para esse paciente para evoluir os níveis glicêmicos? Se tiver inconsciente, gente, a gente não vai fazer com que ele tente ingerir nenhum líquido, tá? Até porque ele não vai ter o intuito de engolir.
E esse líquido a gente vai tentar pôr para o paciente, ele vai lá para os pulmões e vai produzir uma broncoembolia pulmonar. O que a gente pode fazer? Se a gente tiver mel em pasta, pôr embaixo da língua ou entre as bochechas do paciente. Tá? Pega o mel e põe embaixo da língua entre as bochechas. Vai fazer com que esse paciente lentamente vai absorver esse açúcar, vai entrando dentro do estômago, mas lentamente, não vai produzir essa embolia, não vai ser grande quantidades de líquidos ou sólidos que vão estar entrando dentro da cavidade oral desse paciente. Então a gente pode fazer isso, tá? E se esse paciente estiver consciente ainda, mas com esse odor, a gente pode sim, tendo inconsciente, podemos dar algo líquido para esse paciente, bem doce, bem com bastante açúcar, bastante doce, tá? Mas e se eu não tenho aparelhinho de medir o nível glicêmico? Ele pode estar desmaiado e inconsciente por uma hipoglicemia, ou seja, uma hiperglicemia, tá? Hipo é pouco, então níveis glicêmicos baixos. Os níveis glicêmicos normais, gente, fica entre 70 a 90, ok? Mas quem não tem o aparelhinho de medir não vai entender muito bem isso, mas os níveis normal fica entre 70 e 90, ok? Abaixo disso ele vai ter hipoglicemia, acima hiperglicemia. Mas se ele tiver uma hiperglicemia, a gente vai dar açúcar, não vai ser prejudicial? Gente, claro que vai. Mas entre a hiperglicemia e a hipoglicemia, a gente consegue corrigir manualmente a hipoglicemia, tentando pôr na bochecha, embaixo da língua, mas gente, é pequenas quantidades. Se tiver um mel ou alguma coisa, né, um açúcarzinho bem na bochecha, não vamos dar para engolir, senão vai dar ruim para o paciente, tá? Então, pequenas quantidades embaixo da língua e nas bochechas, tá? Se ele tiver hipo, baixo, vai conseguir aumentar. E se tiver hiper, não vai mudar muito também a situação, mas ele vai entrar em coma mais facilmente, mais prejuízo na hipoglicemia, níveis de açúcares baixos, tá bom? Então, essa foi uma dica do SAMU 192 de hoje, como agir na diferenciação entre desmaio, síncope e perda de consciência de uma hipoglicemia. Pessoal, até a próxima!